Nós vamos fazer contato com o cientista político da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas, Vitor Bartella. Bom dia, Vitor. Bom dia. Vitor, ontem nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro desautorizando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a comprar 46 milhões de doses do imunizante Coronavac. Isso depois que já havia sido feita ali uma reunião entre o ministro e governadores, transformando essa questão da vacina praticamente numa guerra política. Como é que você viu mais essa atitude do presidente e o que você vê por trás dessa tática, Vitor? Olha, eu acho que ele está desdobrando aí a tática que ele colocou em movimento desde o primeiro momento de governo e desde o primeiro instante da pandemia. Ele nunca demonstrou acreditar na seriedade da pandemia, né? Ele desde o começo deixou isso muito evidente. A demora para soltar recursos e tudo mais, né? A lentidão com que tudo isso caminhou, a resistência de criar o auxílio emergencial, né? Então, toda a confusão que ele produziu ao redor da questão da cloroquina e outros medicamentos não comprovados e hoje já descartados aí pela ciência, né? Então, ele continua atuando daquele mesmo modo, né? Porque ele se beneficia de tudo isso, né? Ele se beneficia desse cenário confuso, conturbado, em que as pessoas ficam tensas e em conflito, né? Aquela coisa da polarização, né? que o ajudou a ser eleito, né? Ele percebe o quanto essa polarização é importante para a continuidade do seu próprio governo, né? Então ele está apostando nisso o tempo inteiro, ele está apostando nisso, né, no caos ali, na continuidade desses conflitos o tempo todo. Então ele vai caminhando nisso, na verdade. E nesse meio do caminho ele faz as alianças, né, políticas nas quais ele acredita, como no caso com o governo norte-americano, né, o governo Trump, né? Então, assim, é uma decisão que ela é evidentemente política, né, assim, político-econômica, né, assim, que diz respeito a esse alinhamento. Ela não tem nenhum tipo de embasamento científico, né, assim, é simplesmente uma decisão de demonstração de força dentro da pasta da saúde de novo, né. É uma demonstração de força que ele sabe que agrada o seu eleitorado, né? Ele sabe que o eleitorado dele gosta dessa demonstração de força. Ele foi eleito com esse discurso, então sempre que ele pode mostrar eu sou o chefe, ele mostra, né? E eu acho que é essa a questão, né? Ele não está preocupado de fato aí com as questões da ciência, da segurança, da vacina e nada, né? Se essa vacina tivesse vindo do governo norte-americano ali, em qualquer tipo de coisa, ele estaria aceitando, né? Então é política, né? São acenos à base eleitoral, né, que ele mantém, né? Ele está jogando muito com isso, contando, né, com o cenário político ali em 2022. Agora, ele conta com o cenário político em 2022, mas temos também aí candidatos nas eleições municipais que são alinhados ao bolsonarismo. Você acha que essa mobilização da base eleitoral de Jair Bolsonaro, feita por esse tipo de conflito que é produzido pelo presidente, também pode acabar interferindo ou até auxiliando esses candidatos na sua identificação com o presidente da República? Eu acredito que sim, né? Assim, sempre tem vinculação, né, do presidente nas eleições presidenciais. Isso, né, assim, não tem como, essa relação sempre existe. E ele está, de novo, trabalhando em cima disso, ele está, né, trabalhando com esses aliados que ele tem nos municípios, né, do Brasil. Só que uma outra questão que eu até já andei conversando sobre isso em outros lugares, tal, ele também tem jogado, isso tem ficado bastante evidente, né? Ele tem jogado também com a manutenção
do índice de abstenções nulos e brancos. Ele tem feito várias medidas, falas, etc., que a gente sabe que só afastam parte do eleitorado da política. Então, acho que a maneira estratégica como ele tem se comportado é essa: eu garanto a fidelidade desse meu eleitorado, esperando, no caso atual, né, provocar mudanças, provocar resultados, né, nos processos nos municípios, nas eleições municipais, né. E a maneira que ele faz isso, portanto, fidelizando ainda mais esse eleitor que ainda não abandonou, que ainda não percebeu concretamente tudo que está acontecendo, e tem uma porcentagem razoável do eleitorado que está muito à margem de tudo, né, de informação e tudo mais, e que só recebe informação pelas redes, né, que ele mesmo controla, né, mas ele briga o tempo inteiro para manter as pessoas afastadas, assim, para manter aquele sujeito que tem o discurso de política tudo igual, né, não adianta fazer nada, tal, né, que é a pessoa que se aparta sempre, né, e que nas últimas eleições presidenciais foi um volume considerável dos eleitores, né, que teve essa opção. Ele quer manter desse jeito. Ele sabe que se esse pessoal entrar no cenário político pode provocar um desequilíbrio. Então, assim, a gente tem também essa dimensão, né? Então, assim, no cenário municipal, né, eu acho que tudo isso que ele faz no cenário nacional, né, essas coisas que a gente vai acompanhando, com certeza pensando em interferir, né, no cenário dos municípios, né, onde a decisão política tende a ser muito mais, principalmente para vereador, né, muito mais pessoal, muito mais personalista até. Agora, no caso, por exemplo, de cidades como São Paulo, né, a gente tem um candidato ali, que é o Celso Russomano, identificado com o bolsonarismo, mas que em eleições passadas, não só para a prefeitura, também para o governo do estado, ele acaba demonstrando ter pouco fôlego, né? Ele vai perdendo a sua popularidade, a sua adesão ao longo da campanha. Você acha que esse movimento tende a se repetir agora ou, na verdade, com essa fidelização dessa base, essa identificação com o Bolsonaro, a sua candidatura acaba ficando um pouco mais fortalecida e com possibilidade maior de ir para um eventual segundo turno? Olha, aquilo que eu falei, eu acho que fortalece, né, assim, a gente vê nas pesquisas, a gente vê no que tem saído, que apesar de tudo que acontece, ele mantém ali um índice razoável de aprovação, né? Então, o candidato que se aproxima, né, do governo, ele está contando justamente com isso, né? Então, assim, existe possibilidade disso funcionar? Existe, né? Ainda mais num cenário que como está em São Paulo, mas também está acontecendo em outros municípios, né, em outros lugares do Brasil, cenários que estão muito fragmentados, com muitas candidaturas, né, para a vaga de prefeito, né? Então, o voto está muito diluído, né? Tem muitos candidatos ali disputando a atenção do eleitor e como a política como um todo no Brasil continua extremamente polarizada, esse voto, né, a intenção de voto também está demonstrando aí em vários lugares que ela está fragmentada, né? Então, num cenário de fragmentação, né, assim, um pouco de apoio que ele consiga, às vezes é suficiente para o sujeito conseguir chegar ao segundo turno, né? Então, isso pode sim ter resultado, né? Assim, é por isso que é preciso ter, para os partidos que fazem oposição ao governo, é preciso ter, na verdade, um bom cálculo estratégico, né? Agora, Vitor, a gente pretende fazer aqui no Jornal Brasil Atual um giro, né, pelas cidades, né, pelas principais cidades do país, e eu queria que você falasse um pouco, em termos de eleição, né, eu queria que você falasse um pouco de Campinas, né, que é a terceira cidade mais populosa do estado de São Paulo, também o 11º PIB do Brasil, uma economia que fica à frente, inclusive, de 18 capitais do país, e você falou de fragmentação. Campinas tem um número recorde de candidatos a prefeito, 14, sim, né? Como que está o panorama da campanha eleitoral aí em Campinas, Vitor? Olha, ele está nesse sentido do que o que eu falei para a capital, né, para São Paulo, se aplica também aqui a Campinas, né? Assim, tá
extremamente rachado ali, né, uma eleição que tem muitos candidatos, né? Claro que são muitos candidatos, alguns de um espectro político mais próximo, mais parecido, né? Tem candidaturas ali que tem muitas afinidades, né? Isso ficou bastante evidente, inclusive, no debate que houve, né, aqui com os candidatos, né? Então, aqui em Campinas se repete esse cenário também, né, tem muitos candidatos, né, e esse voto também que está se espalhando entre eles, né, sem que se defina assim um que é o amplamente preferido, né? Então, a mesma, digamos, a mesma ideia se aplica aqui também, né? E é uma cidade onde o Bolsonaro, por exemplo, teve uma votação expressiva, né? Assim, aqui foi quase 70% dos votos que ele teve, foi 60 e alguma coisa, né? Então, assim, ainda tem, portanto, se tem essa força, tem também esse potencial, tá? Aqui também está, né? Então, os mesmos desafios se colocam aqui no nosso cenário político. E quando a gente vê, tem um dado interessante que é relativo a Campinas, mas não só a Campinas, Vitor, que o número de candidatos a vereador que utilizam o nome da urna ali, alcunhas relacionadas a autoridades, atividades religiosas, cresceu 233%, né? Mais de 3 vezes entre 2016 e agora. Isso também ocorreu em algumas outras cidades, né? O capitão tal coisa, o pastouro, enfim. Como que você vê esse fenômeno? Isso, na verdade, reforça, inclusive, essa questão aí da relação que tem Jair Bolsonaro e sua base de apoio justamente a autoridades religiosas e também autoridades aí, militares em especial? Sim, é reflexo da mesma estratégia, né? Assim, a gente já era algo que vinha acontecendo, né, nos últimos anos, né, o crescimento desse tipo de candidatura, né, assim, e agora com a presidência da República, né, amplamente ali, né, publicamente aliada, né, a esses setores, eles vão eles intensificaram aí a presença na disputa política, na disputa eleitoral. E a presença nos municípios, na verdade, é muito importante, né? Eles sabem disso, que é preciso ganhar representatividade nas prefeituras, né? Então eles estão brigando para isso. E o volume de candidatos, eu acho que ele tem exatamente esse propósito, né? Porque as candidaturas para vereador, elas estão aí sofrendo os efeitos das alterações na legislação, né? Então aquela coisa das coligações que não valem mais ali, né, para os vereadores, né, para as candidaturas. Então, na verdade, assim, se você tiver volume, né, de candidatos, né, se o partido tiver esse volume, a chance dele ir galgando votos, né, na população, entre os conhecidos desses candidatos, e depois isso formar um volume ali que faça diferença no resultado, é razoável, né? Então você tem esse movimento, tem muitos nomes surgindo, claro que, né, assim, nem todos vão ser eleitos, evidentemente, né, mas faz volume, né, atrai votos, faz com que aquilo se torne cada vez mais conhecido, né? Então é para aumentar a chance de resultado também. Mas é um movimento que revela uma estratégia de uma vertente política de chegada ao poder, de ocupação desses espaços, né? Carregando aí as suas pautas, né? A sua agenda, né? Como a gente tem visto, enfim, né? Desde do início do atual mandato presidencial, né? Tá certo, Vitor. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, disponham. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas, Vitor Bartella. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.